não procuro acreditar nas mensagens, porque Verdade. é um alerta para nós. Isso né? mesmo. Principalmente aquelas pessoas que teve a oportunidade de conhecer sim. e por algum motivo abandonou. Às vezes não as acredita. coisas. No começo que nós Então, vinha, na primeira conferência, veio muita gente do nosso lugar lá. Sim. E mudaram de vida, começaram a usar roupa certa, tudo, mas depois foi... Tá certo. Então, assim, conta pra gente como é que foi a conversão de vocês, a aula da Palavra de Deus, como é que é? Um conheceu primeiro, depois o outro conheceu, os dois vieram primeiro todos que ele juntos? foi, ele pegou o folhetinho primeiro que eu, ele pegou o mas folhetinho. trouxe para cá. Começou, né, o começo mesmo de conhecer, para conhecer a obra, começou com um folhetim, que eu participava de ia numas lotação, ia em reserva, numas aparições tinha lá. Daí tinha uma mulher que já tinha vindo aqui, estava no ônibus e distribuiu uns folhetinhos, até uns folhetinhos pequenininhos, com a palavra Deus, uns folhetinhos bem pequenininhos. Sei. Aí, bom, eu peguei aquele folhetinho, mas eu tenho pouca leitura, mas daí eu estava afim, sempre procurando a verdade, que eu sempre, assim, gostei, assim, de procurar a igreja, procurar as coisas certas, né? Sei. Aí, mas a gente estava meio perdido, então eu estava um tempo... Daí a gente tinha aquelas aparições, eu gostava muito, sempre... acreditei, tinha devoção a Nossa Senhora, procurei ir lá para saber, né, participar. Aí, como eu encontro comecei, digo, mas vou ler um pouquinho. Aí li um pouquinho, vi que falava, o homem era aqui de Santa Catarina. Pedro II. Mas eu não conhecia, mas eu digo, mas é da minha terra, eu já conheço. Eu digo, mas eu tenho que conhecer esse homem. Mas daí eu li aquele folhetinho, me chamou a atenção, aquilo abriu uma porta para mim. Aí eu digo, eu tenho que conhecer esse homem. Aí eu informei com mais algum dentro do ônibus, tinha um rapaz que morava em Matelândia, e ele tinha vindo aqui, junto com o Jaci. A primeira vez que eles vieram. E ele tinha levado um livro, que era o primeiro livro que o seu Bento tinha escrito no primeiro livro. Daí eu falei para ele, você me vende o livro? Eu já fiquei interessado, porque eu achei que era muito importante. Daí ele disse, não, vendeu, não vendo, não, te empresto. No outro dia eu bati na casa dele. Aí eu peguei o livro, fui lá, ele me emprestou. Aquilo eu li, esse livro, aquilo eu não via, eu queria ler, não larguei ele sem ler. Quando começa a ler, que lê direto. Começando a ler. Eu, falar a verdade, hoje eu me controlo, mas quando eu li aquele livro, quantas vezes eu chorava, porque era uma emoção, era uma coisa tão forte, que eu lendo o livro, era mesmo que eu estava escutando Deus falar para mim. Né? Então, eu li aquele livro num instante, decorei ele tudo, mas eu me lembrei, eu sou obrigado a ir lá conhecer esse homem. Daí, mas ele não vendia o livro, eu queria era comprar. Mas eu digo, ele disse, não. Só emprestou, só. Daí, aí eu fui lá, daí fui informando, comecei a informar, para ver se eu descobria quem era o seu Bento, como é que eu podia vir aqui, onde é que ele morava. Né? Porque ele mais ou menos disse, mas eu não tinha passado só de ônibus aqui em Camboriú, não conhecia nada aqui. Aí ele falou para mim, ele disse, olha, você disse mais ou menos, mas tem um telefone, você telefonando, tem umas pessoas lá que ajudam. Ele falou no Eugênio, mas não conhecia o Eugênio, falou no Gimar, o Gimar Mafra. Ele disse, essas pessoas ajudam a divulgar, ajudam. Daí, se você ligar, você vai conseguir, você consegue o endereço. Eu liguei, fui lá num telefone, liguei por Gimar Mafra. Aí liguei para ele, aí perguntei mais ou menos, né, para informar. Aí ele disse, eu digo, e como é que eu faço para ir aí? É fácil de ir? Como é que eu faço para ir na casa dele? Aí ele disse, não é fácil. Ele disse mais ou menos, ele disse, chegando aí no Rio Laranjeira, ali, chegando ali, você tem que pegar aí para Taquaras e tal. Ele explicou tudo. Deu uma informada, daí eu digo, mas será que eu consigo? Ele disse, não, consegue e tal. Eu digo, mas eu vou procurar, eu vou ver se eu vou aí. Aí ele me disse, olha, tem um jeito fácil de você conhecer. Você conhece o Jaci Zanquete, de Medianeira? Eu digo, não conheço. Eu digo, mas ele é aqui de Medianeira? E ele sabe. Mas daí eu lembrei, um rapaz me falou que foi junto com esse Jaci. Aí tinha o número no livro. Daí ele mora em Medianeira. O Jaci sabe onde você... E o Jaci é fácil você vir com ele. Eu digo, tá bom. Aí eu agradeci ele, tá, beleza. Fui procurar o Jaci. Liguei pro Jaci. Liguei e ele disse, não, isso era uma ocasião perto de Natal.
mas ainda faltavam acho que uns 2, 3 meses. Sei. Aí ele disse, olha, por Natal eu estou indo para lá. Eu digo, com quem que você vai? Ele disse, eu vou com a caminhoneta. Que era, ele tinha aquela... Ele tem ainda, né? tem. Tem, né? Aí eu digo, você não arruma uma passagem para mim? Você tem lugar para mim junto? Ele disse, olha, eu vou ver. É capaz, tem mais umas aí que falou, eu falei com mais umas pessoas aí, mas cabe, eu acho que uns 7, 8, acho que nós viemos em 8 ou 9 até. Ele disse, mas eu acho que um lugar tem. Eu digo, tá, então, se tiver lugar, você deixa pra mim que eu vou junto. Ele disse, só que não vou voltar no mesmo dia, vou lá, contou e tal. Eu digo, não tem importância, se você ir, eu vou com você, não tem importância. Você ficou agoniado. Arruma um lugar assim pra mim que eu vou. Tá. Então eu vou ver. Daí não levou. Eu liguei, eu acho que outro dia, já meio logo. Ele marcou mais ou menos uma data que já ele ia falar. Ele disse: não, tem lugar para um? Tem. Ele disse: você vai mesmo? Vou, pode reservar, de certeza. Aí eu não sei se no outro dia, ou dali uns 2, 3 dias, eu fui lá na casa do Jaci confirmar se ele ia, daí conheci ele, né? Aí ele ficou falando, não, por Natal nós vamos lá, vai mais umas pessoas, teve uns eu acho que lá de Serranópolis parece que veio. Ele disse, nós vamos lá. Então aí eu vim junto com ele, então aí foi fácil, porque daí eu vim na casa do Jaci, o Jaci já tinha vindo, então foi tanto que você vê que daí eu cheguei, mas eu tinha lido o livro, mas assim, no livro, eu ficava pensando assim, como é que era esse homem, mais ou menos, eu não conhecia, assim, tinha se sentia mais ou menos uma aparência desse. Aí quando cheguei ali, que o seu Bento foi recebendo, nós chegamos ali, que eu disse adeus pro seu Bento, o seu Bento era aquele homem que eu imaginava, eu lendo o livro, eu imaginava o seu Bento. Na mente, né? Aquele homem, eu vendo ele assim, aquele homem, né, um homem simples, humilde, né? Você imaginou ele alto ou baixo? Alto, aquele homem, né? Imaginei assim, eu cheguei assim, quando eu cheguei assim, eu imaginei, eu liguei. E daí depois nós tivemos a graça que ele foi lá em casa, seu Bento. Então, aí nós ficamos ali, passamos o Natal ali, né? Na casa do seu Bento, fomos bem recebidos, o Jaci daí já conhecia. Tudo na casa então, deles. daí eu vi muita gente, as pessoas chegando ali, gente chegando, pessoas que queriam remédio, doentes, outros para conhecer, então, mas eu cheguei assim, então eu não tive dúvida, eu nunca tive dúvida do seu Bento. Então eu participo até hoje e a gente mesmo pode, quem dizer não acredito, fala não, o seu Bento é verdadeiro e não, do dia que eu li, quando eu li o livro, eu digo, esse homem é verdadeiro, porque olhando, participando assim mais ou menos da igreja que nós estávamos, porque eu sempre gostei de participar da igreja, mas eu sentia assim, tão assim, digamos, ficando assim, profanando, estava ficando as coisas tão assim, não tinha aquele respeito que tinha antes, porque eu me criei quando eu fiz a doutrina, a primeira comunhão, então era um respeito, era uma educação, um respeito da igreja, ninguém podia tocar na Santa Hóstia, era de joelho e tal, um respeito que era, daí eu vi aquilo foi ficando tão banal, assim, foi indo, e eu fui ministro dos doentes. E eu participava da igreja, eu tinha uma participação. Você tinha um cargo na igreja? Mas participamos carismáticos. Então, participou também? Eu participei da renovação carismática, não sabia, né? Mas procurando sempre a verdade. Mas se disser assim, por uma parte foi bom, aprendi alguma coisa dentro da renovação carismática. Já comecei a ver a verdade. Porque eu estava procurando sempre a verdade, e eu ia abrindo o caminho, eu ia descobrindo o que é certo e o que não é, né? Então, eu cheguei a ser ministro dos doentes, tinha muita gente, eu via assim que estava errado, eu sentia, mas não podia fazer, eu não tinha conhecimento, mas eu via pessoas que até porque gostavam de mim, tinha amizade, queria que eu levasse a comunhão. Chegava lá, tinha pessoas que até, se fosse algum outro ministro, até não aceitava eu porque não tinha amizade, aí, sei lá, a gente tinha carinho, não sei, mas eu via que as pessoas não estavam preparadas, não me lembro, mas eu não sou nenhum padre, essas pessoas não podiam tomar comunhão de qualquer jeito, tinha que ser um padre para vir preparar essas pessoas. Tinha essa consciência, né? Tinha essa consciência, eu participando ali, mas fazendo tudo para agradar, né, para fazer certo, para não ofender a Deus, mas eu achava que
Estava certo. Não estava certo, porque eu me lembrava, eu não podia fazer isso, tinha que ser um padre. E na verdade, quando eu peguei o livro do Seu Bento, as mensagens, eu comecei a descobrir tudo, daí me lembrei, agora eu concordo. Abriu, né? Porque eu via coisas que ninguém condenava mais nada, o pecado parece que ninguém mais tinha senso do pecado, e aí eu comecei a ver, eu digo, agora eu acredito, esse está certo, porque começou a... Jesus vinha alertando e mostrando, né, o que é certo, o que era certo ainda é certo, né? Então a verdade, eu digo, tá aí. Então aquilo para mim, eu comecei a perceber que daí tinha coisas erradas, a nossa igreja, né? Isso mesmo. Começando, porque então, só que para contar mais um pouquinho assim, eu desde pequeno, eu gostei, talvez a razão de eu estar aqui, né? Participando da igreja. Porque eu sempre gostei de rezar, gostei de ir na igreja, meus pais, a minha mãe era muito devota, o meu avô, o pai da minha mãe, era um homem muito devoto. Ele faleceu com 96 anos, ele até parou aos 9 anos lá em casa. E então ele era um homem que ele lia a Bíblia, era um homem muito devoto, ele é um homem que dava um exemplo muito bem. E eu gostava de rezar, mas naquele tempo era até difícil, porque a gente era muito tímido, não é que nem hoje que tem, era difícil até você vê, para ir na catequese era quase 2 horas de viagem, eu ia a pé. Então você vê... antigamente o acesso era muito difícil. É difícil, e a gente muito tímido. Nós morávamos num lugar muito difícil. Muito tímido, até por ser muito tímido, a gente sempre foi bem educado, tinha muito respeito com as pessoas, mas tudo, mas a gente até era tímido quase demais. Não sabia se expressar às vezes, né? E então eu sempre gostava de ir na igreja, mas a gente era tímido, tinha vergonha, então a gente ficava assim, que nem os outros, querendo fazer as coisas, participar, mas não se chegava muito, era difícil e tal. Então, mas como a minha mãe era muito devota, sempre nós rezava em casa, a minha mãe sempre gostava de rezar, que a minha mãe rezava bastante. O terço? O terço. O meu pai não era muito, mas a minha mãe rezava bastante. Então a mãe sempre chamava atenção, sempre para rezar, sempre procurava, porque a minha mãe sempre foi muito devota. E aí você vê como é, a gente cria assim, num ambiente que a mãe era, rezava, a gente sempre vem com tendo um pouco de fé, né? Não tem conhecimento, mas tinha fé. Eu fui sempre procurando a igreja. Daí, você vê que daí eu já era adolescente. Um dia eu tinha um cartãozinho que ensinava sobre ensinava assim sobre a sinalização na cidade, quando entrava e tal. Mas eu, como não era motorista, que até hoje eu não fui motorista, não aprendia, não sou motorista, né? E eu, como não tinha carro e nem era motorista, não interessava. Mas aquilo era interessante para quem era motorista, sabe? Naquela época que ele tinha uma sinalização, ensinava tudo bastante. Eu não sabia nem entrar na cidade a pé, quanto mais de carro. Então, você vê. Aí ele tinha uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, cartãozinho que eu tenho até hoje, eu não trouxe ela, até devia ter trazido. Já está bem velhinho, falando, você vê, eu era adolescente, era a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu sempre achava muito bonito a imagem de Nossa Senhora Aparecida, as vestes dela, o jeito da Nossa Senhora Aparecida. E ele disse, você não quer trocar, daí ele disse, tu não me dá esse cartãozinho? Eu digo, não é muito, é muito bonitinho, não vou te dar. Daí ele disse, tu quer trocar ele? Eu digo, por quê? Ele pegou aquela folhetinha, ele tinha na carteira, uma imagem de Nossa Senhora, um cartãozinho. Se você quer trocar por esse cartãozinho, eu digo, por esse eu troco. Daí eu fiquei com a imagem de Nossa Senhora. Eu tenho até hoje, você vê, eu era adolescente. Então você vê, tudo vai... A devoção, né? Então eu acho que eu acho que Nossa Senhora, sempre, eu acho que você... estando com ela, tendo a devoção, eu acho que Nossa Senhora, ela leva a Jesus, né? Com certeza. Então eu acho que eu acho que abandonar Nossa Senhora, nós perdemos até o rastro de Jesus. Verdade, é como se diz. Né? Ela é a porteira do céu, é a nossa intercessora, se nós acompanhar ela, nós vamos chegar lá também, né? Mas que legal, né? Que o senhor conta essa história do senhor, que veio de lá, né? Os pais católicos rezavam muito. Porque quando os filhos têm, assim, os pais que são católicos, desde a infância, têm aquela vida de oração, de rezar o texto, ler a Bíblia, se tornam bons cristãos, se tornam pessoas realmente
realmente de fé, porque vem seguindo o exemplo dos pais. Agora, se os pais desde pequeno não incentivam os filhos a rezar o terço, a ter uma devoção à Nossa Senhora, a ter assim conectar mais com Deus, cresce filhos pagãos. Às vezes assim, tem filho que fala: meu pai nunca me ensinou a fazer um sinal da cruz, e isso tem uma certa dificuldade, né? Por isso que nós somos pais, temos que sempre orientar os nossos filhos a chamar para rezar, né? Fazer uma catequese. Se eles não quiser ouvir, mas a gente faça a nossa parte, né? A gente sempre tem